Saudações a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo agora do segundo capítulo do Mal-Estar na Civilização, do Sigmund Freud, livro de 1930, onde ele fala sobre a questão da felicidade, das fontes de sofrimento, dos vários tipos de condução ou modalidades ou modulações do sofrimento na modernidade. Ele esboça alguns argumentos que começam lá em Totem Tabu, vai se desenvolvendo, passando por O Futuro de uma Ilusão, vai passando também por outras obras, tem um pouco também lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então, um texto aí interessante, importante. Primeiro, queria pedir a vocês para fazer aquele velho like, inscrição. Tá? A gente sabe que é um canal que está começando agora, ele não tem repercussão, né? O algoritmo trabalha contra e não a favor. Então, se cada um aqui que for ouvir, fizer uma inscrição e fazer essas coisas, né, de like, comentar essas coisas, ajuda bastante a fazer com que o algoritmo trabalhe a favor do canal, né, e não contra. Então, faça esse favor, certo? Tem contato aí, também quem quiser mandar e-mail, mandar Pix aí, quem quiser também, não tem problema, tá? Para ajudar aqui a parte de manutenção, essas coisas. É uma atividade privada, não tem apoio e a gente luta para fazer um trabalho bacana, né, de popularização do conhecimento. Isso é importante, certo? Então, puderem ajudar, agradeço bastante, tá? Dito isso, vamos partir agora para o que foi falado no vídeo anterior, né? Fazer uma pequena retrospectiva. O Freud é indagado por Roman Roland, né? Era um amigo, foi amigo de Freud, né? Um pensador espiritualista. Ele escreveu uma carta para Freud, dizendo, né, conversando, falando sobre o futuro de uma ilusão, né, era o livro do Freud de 1927, e teria dito que o Freud não teria entendido essa questão da experiência subjetiva da religiosidade, né, não tinha compreendido esse sentimento oceânico, né, esse sentimento oceânico entendido como uma vivência de eternidade, de fusão com o todo, né, algo ilimitado e sem fronteiras. E, segundo Roland, seria a verdadeira essência da religião, né? Muito anterior à figura de Deus, dos rituais, das crenças morais, né? O Freud, então, aceita essa crítica, né? Mas Freud diz que não partilha pessoalmente dessa experiência, mas aceita analisar como um fenômeno psicológico. Tá? E o Freud, em vez de atribuir esse sentimento a uma conexão com o divino, ele vai buscar as raízes no desenvolvimento psíquico infantil do sujeito, né, do ser humano. Então, o ponto central que ele aborda é a questão da gênese do ego, né, que nos primeiros meses da vida o bebê ainda não distingue entre o si e o mundo externo, né, que não identifica fronteiras entre o eu e não eu, né? A criança, para uma criança, tudo é vivido como uma unidade indiferenciada, uma massa oceânica. Então, o que Freud propõe é que esse sentimento oceânico que Roman Roland fala, na verdade, seria um resíduo psíquico dessa fase primitiva do ego, né? Dessa primeira fase da criança, que em algumas pessoas permanece mais acessível ou intenso, reaparecendo como uma vivência emocional de fusão com o universo. Então, é isso que ele vai estabelecer. Tá? O sentimento oceânico para Freud vai ser mais uma manifestação de desejo regressivo, né? O anseio inconsciente de retornar à unidade primitiva, anterior à separação entre o eu e o mundo,
antes do sofrimento da renúncia pulsional. Dessa forma, o Freud compreende que esse sentimento oceânico ele possui uma relação com o narcisismo, né? Então, ele teria um valor narcísico que é ligado a uma reversão parcial de processos de diferenciação do ego, ou seja, uma tentativa de restaurar a ilusão de completude que existia na infância, lá atrás, né? Uma ilusão mais emocionalmente poderosa, certo? Então seria essa consequência desse sentimento oceânico que Freud desenvolve, né, para compreender esse processo, né, esse sentimento, desse afeto de algo que tem uma ilusão, né, de religiosidade, como se estivesse se unindo a um todo, o universo, essa situação. Então Freud começa a crítica a partir disso, tá? Aí ele vai falar também sobre os aspectos da investigação psicanalítica, né, semelhante e faz analogia lá a um arqueólogo e tudo mais. É interessante ver o primeiro vídeo para poder compreender o desenvolvimento argumentativo do Freud acerca disso, tá? E agora que a gente já deu essa introdução, a gente já pode partir para a leitura do segundo capítulo, tá bom? Então vamos lá, né? Dois. Então começa. Em meu escrito O Futuro de uma Ilusão, tratou-se muito menos das fontes mais profundas do sentimento religioso e muito mais daquilo que o homem comum entende como sua religião, do sistema de doutrinas e de promessas que, por um lado, esclarecem-lhe os enigmas deste mundo com uma perfeição invejável, e por outro, assegura-lhe uma providência cuidadosa que zelará por sua vida e compensará por eventuais frustrações em uma existência no além. Essa providência o homem comum não pode imaginar senão como um pai grandiosamente elevado. Só um pai como esse pode conhecer as necessidades da criatura humana, comover-se com seus pedidos, ser apaziguado com os sinais de seu remorso. Então, ele está fazendo aí a referência ao Futuro de uma Ilusão, né? A obra dele, e fala sobre essa questão da religião, propriamente dita, né? Que desenvolve ainda algumas ideias que começam no Totem Tabu, e essa associação do Deus, né, a um pai, né? Então é por isso que o Freud vai fazer essa associação de que a experiência religiosa ela perpassa por um ressurgimento, né, de um momento psíquico na infância que ressurge, né, na fase posterior, tá? Então, é uma espécie de revivência, né, desse momento que o ser humano sentia unitário, né, com o outro, tá? Aí envolve as questões do seio também, de Melanie Klein. Quem puder ler, eu aconselho, tá? Ela desenvolve bastante essa área da psicanálise da criança. Eu acho que contribui bastante para essa compreensão que o Freud está apontando aqui. E ele diz: é, tudo isso é tão flagrantemente infantil, tão estranho à realidade, que para uma convicção humanista será doloroso pensar que a grande maioria dos mortais jamais poderá elevar-se além dessa concepção de vida. E ainda mais embaraçoso descobrir que uma grande parte das pessoas que hoje vivem, que necessariamente precisam admitir que essa religião não se sustenta,
Procura, entretanto, defender cada pedacinho dela em lastimáveis combates de retirada. Gostaríamos de nos juntar às fileiras dos crentes para repreender os filósofos que acreditam salvar o Deus da religião, substituindo por um princípio impessoal sobriamente abstrato. Não tomarás seu santo nome em vão. Faz uma referência aí à Bíblia e do trabalho também dos filósofos, que às vezes os filósofos apenas repetem um pouco, né, algumas coisas da própria religião, né, não avançam muito. E continua, gostaríamos de nos juntar às fileiras dos crentes, né? Continuando, se alguns dos maiores espíritos de épocas passadas fizeram o mesmo, não temos o direito de nos referir a eles nesse contexto. Sabemos porque eles foram obrigados a isso. Voltemos ao homem comum e à sua religião, a única que deveria portar esse nome, e quando se apresenta a nós, em primeiro lugar, a conhecida declaração de um dos maiores poetas e sábios que diz respeito à relação da religião com a arte e a ciência. Antes eu gostaria de falar sobre isso aqui, né, falando também essa crítica aos filósofos, né, e ele fala que sabemos porque eles foram obrigados a isso, é porque até na filosofia, né, passou por momentos difíceis com a luta, né, travada pela igreja contra o pensamento filosófico, né? Muitos filósofos foram perseguidos, né? Foram próprio Sócrates, né? Foi condenado à cicuta, mas teve filósofos que tentaram, de um certo modo, compreender o mundo, né, fora das amarras da religião, e esses foram perseguidos, foram presos, né, muitos foram realmente passaram por situações bem complicadas, né? Galileu, né, Copérnico, outros, Kepler, muitos foram mortos na fogueira da Inquisição. Então, é um pouco disso que o Freud comentou nessa passagem. E aqui é uma parte de um poema do Goethe, que diz: quem possui ciência e arte tem também religião, quem não possui nenhuma das duas, que tenha religião. Essa coisa, você tem que pelo menos ter religião. Pode não ter ciência, pode não ter arte, mas deve ter religião. Meio que um pouco de uma crítica aí também, né? Uma coisa que a sociedade fica meio que suspensão, né, de um lado mais crítico, né, mas a religião sempre está muito presente no dia a dia das pessoas, é algo muito forte, é uma crença aí limitante de certo modo, né, porque às vezes as explicações fáceis, simples da religião, para algumas pessoas é claro que vai ser o suficiente, mas para muitas outras não. Continuando, essas palavras, por um lado, colocam a religião em uma oposição às duas elevadas realizações do ser humano e, por outro, afirmam que o seu valor vital elas podem representar-se ou substituir-se mutuamente. Portanto, se quisermos negar a religião ao homem comum, evidentemente não teremos a autoridade do poeta do nosso lado, né? A dificuldade mesmo às vezes, de trabalhar sobre essas questões, né? A vida, tal como nos é imposta, é muito difícil para nós. Traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de medidas paliativas. As coisas não funcionam sem construções auxiliares, disse-nos Theodor Fontaine. Essas medidas talvez sejam de três tipos. Então, há três formas ou três maneiras de lidar com essas frustrações, né? Essa de lidar com essas desilusões da vida, né? Com a condição humana.
E Freud aqui aponta três: distrações poderosas, que nos permitem menosprezar nossa miséria; satisfações substitutivas, que amenizam; e as substâncias entorpecentes, tá? Entorpecentes, que nos tornam insensíveis a ela. São as três formas. Qualquer coisa dessa espécie é indispensável, e as distrações que visa Voltaire quando termina seu Cândido, deixando ressoar o seu conselho de cultivar o seu jardim. A atividade científica também é uma distração como essa. Então, tem a questão dos afazeres do dia a dia, né? Que a forma de lidar com a condição humana. Então, pessoas que vai cair de cabeça no trabalho, estudo, qualquer outra coisa assim, nesse sentido, de construir, de criar, certo? Aqui aparece o Cândido de Voltaire, que é interessante porque eu cito esse Cândido de Voltaire também lá no vídeo que eu fiz sobre o suicídio, né? É uma obra de Karl Marx, baseada em um documento da polícia francesa. É interessante também, convido para assistir depois. E como esses autores sempre aparecem, né, em vários textos. Então, o Cândido de Voltaire, inclusive, é um romance literário, filosófico, vale a pena ler, tá? Quem não leu está perdendo. Então, qual é o próximo? As satisfações substitutivas, né? A atividade científica, né? Está aqui também nessa parte dos afazeres. Então, as satisfações substitutivas, como as oferecidas pela arte, né? Esse a poiesis, né? Criar música, fazer dança, teatro, essas coisas todas, para o Freud são ilusões em relação à realidade, e não vê aqui a questão da ilusão no sentido pejorativo, tá? Não é nesse sentido comum e corrente. As ilusões fazem parte de instrumentos psíquicos, vamos assim dizer, de dispositivos psíquicos para lidar com a realidade, tá? Então, aqui quando se fala ilusões ou fantasias, não são necessariamente de forma negativa, né? Mas são instrumentos psíquicos, né, que são realizados no mundo mental para lidar, de certa maneira, com os infortúnios da vida, com as mazelas da vida, com as dificuldades, com nossas demandas, nossas pulsões, né? Como a gente lida com isso. Ele continua, e por isso não menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que a fantasia conquistou na vida anímica. Então tem um papel muito forte, certo? Novamente aqui falando que não se trata necessariamente de um aspecto ruim. Os meios entorpecentes influenciam o nosso corpo e alteram sua química, né? Aqui está falando já das substâncias, né? Dos fármacos. Não é fácil indicar a posição da religião no interior dessa série. Então, é isso que ele vai também pensar, tá? Sobre essa questão da religião dentro dessas dinâmicas, né? Desses processos de lida com a realidade. Não é fácil indicar a posição da religião no interior dessa série, teremos necessariamente de continuar sondando. Então, algo difícil, mas que o Freud se dedica a investigar. A questão sobre o propósito da vida foi colocada incontáveis vezes. Ela nunca teve nenhuma resposta satisfatória, né? Então, até a filosofia também não conseguiu. Talvez nem sequer admita alguma. Muitos dos que colocaram a questão acrescentaram: se acontecesse de a vida não ter nenhum propósito, então ela perderia todo o seu valor para eles? Mas essa ameaça não muda nada. Parece muito mais que podemos abandonar a questão. Seu pressuposto parece ser aquela presunção humana da qual já conhecemos em tantas outras manifestações, né? Sobre o propósito da vida dos animais não se fala, a menos que o seu destino consista em servir ao ser humano.
Só que isso também não é sustentável, pois o homem não sabe o que fazer com muitos animais, exceto descrevê-los, classificá-los, estudá-los. E incontáveis espécies de animais também escaparam dessa utilização, pelo fato de terem vivido e sido extintos antes que o ser humano os tivesse visto. Ele também está falando dos dinossauros, né? Ele comenta um pouco sobre isso no primeiro capítulo. A religião é novamente a única a saber responder a pergunta a respeito de um propósito de vida. Dificilmente estaremos errados ao decidir que a ideia de um propósito para a vida venha diretamente do sistema religioso. Então a maioria das pessoas vão aceitar, né, os argumentos da religião. Tá? Esse propósito de vida, né, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, né, para onde a gente deve ir, né, todas essas questões que são respondidas, né, cada um da sua forma, no cristianismo, no budismo, até nas manifestações mais místicas, né, ocultistas, tal. E ele vai falar: por esse motivo, iremos nos voltar para a questão menos pretensiosa de saber o que os próprios seres humanos deixam reconhecer por sua conduta como sendo o propósito e a intenção de suas vidas. O que eles exigem da vida é o que nelas querem alcançar. A resposta dificilmente será equivocada. Eles anseiam por felicidade, querem ser felizes e permanecer assim. Esse anseio tem dois lados, uma meta positiva e uma negativa. Então, essa busca, certo? Ela possui duas vertentes, tá? Essas vertentes quais são? Uma meta que vai ser positiva e uma meta negativa, tá? Esse anseio, então, tem a ver com a questão da dor e o desprazer, né? Por um lado, ele quer a ausência da dor e do desprazer. Então, é um jogo duplo de a tentativa de se aproximar mais ainda das fontes de prazer e, ao mesmo tempo, se afastar das fontes de desprazer. Então, tem um duplo movimento aí, né, que é compreendido por Freud, né, que é a busca dessa felicidade, né, desse propósito da vida, que é a felicidade, vai ser movimentada, né, nesse duplo aspecto, né, da condição humana, a ausência de sofrimento e de desprazer e ao mesmo tempo experiências de intensos sentimentos de prazer. Então, o propósito de vida é o programa do princípio do prazer, né? Ele domina então o funcionamento do aparelho psíquico, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Ele vai apontar depois para as fontes de sofrimento e como o homem lida com isso. Tá? No sentimento mais restrito da palavra, felicidade refere-se apenas à última meta, né? A última meta, sentimento de prazer, né? Vai essa busca. Correspondente a essa divisão das metas em duas partes, a atividade dos seres humanos desdobra-se em duas direções, dependendo de eles procurarem realizar uma ou outra dessas metas, de uma maneira predominante ou mesmo exclusiva. Notamos que é simplesmente o programa do princípio de prazer que determina o propósito da vida. Então é isso aqui, tá? Essa é uma das chaves, entendimento dos argumentos do Freud. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho anímico desde o início, então lá desde do nascimento, né? A criança nasce, né? Ela tem então esse impulso, né? A prazer de se alimentar, né? Essas fontes de prazer que a mãe cede. Então, isso é desde o princípio que faz parte desse ímpeto humano, né? Desse impulso de buscar sempre esse estado, né, de coisa. Não pode haver dúvida sobre a sua pertinência, e, no entanto, o seu programa está em conflito com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo quanto com o microcosmo. Então, tanto o mundo externo quanto o mundo interno, vamos dizer,
né, no seu âmbito mais insignificante, vamos assim dizer, em termos de materialidade, o construto das coisas, até as grandes coisas que são mais visíveis, vamos assim dizer. Tá? Obviamente aqui não tem a ver com juízo de valor, tá? Ele é absolutamente irrealizável, certo? Todos os dispositivos do universo opõem-se a ele. Poderíamos dizer que a intenção de que o ser humano seja feliz não está no plano da criação. Então, tudo vai se dirigir contra essa, essa, essa busca do prazer absoluto. Então, sempre vai ter situações que vão impedir, e o homem, quando lida com essas situações, é que causa as frustrações do ser humano, né? O que chamamos de felicidade, no sentido mais rigoroso, provém antes da repentina satisfação de necessidades altamente represadas, tá? Então, nós temos dentro de nós uma espécie de represa onde nossos impulsos estão tentando sair de alguma forma, tá? De alguma maneira, nossos impulsos mais originários, mais primitivos, no sentido de serem mais básicos, né? mais fortes, né? Reprodução, alimentação, né? Autoproteção, tudo mais, né? O que chamamos de felicidade, certo? No sentido mais rigoroso, provém antes da repentina satisfação de necessidades altamente represadas, como eu acabei de falar, e, de acordo com a sua natureza, só é possível enquanto fenômeno episódico. Ela não perdura, tá? São fenômenos que têm um momento de começo e fim. Então, é esse jogo de impulsos que estão em constante movimentação. Não é algo linear, contínuo, né? São movimentos abruptos, são movimentos fortes, são movimentos rápidos, são isso tudo dentro de nós a todo momento, a toda hora, certo? Cada continuação de uma situação almejada pelo princípio de prazer só resulta em um sentimento de tépido bem-estar. Somos dotados de dispositivos tais que só podemos gozar intensamente o que é contraste, e só podemos gozar muito pouco o estado, tá? Aqui ele está falando, está citando o Goethe novamente. O Goethe fala num texto: nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias bonitos, certo? Mesmo assim, pode ser um exagero. Então, esse estado de coisas, essas situações às vezes conflitantes que o ser humano encara, e ainda nessa relação com seus próprios impulsos internos. Com isso, nossas possibilidades de felicidade já estão limitadas pela nossa constituição, principalmente a constituição biológica, né? A gente às vezes tem uma relação muito conflituosa com o nosso corpo, às vezes, né? Com o nosso estado de ser, né? Eu não queria, eu queria ser mais alto, não queria ser careca, eu queria isso, eu queria aquilo, eu acho meu corpo assim, meu corpo assado, né? As pessoas que às vezes nascem com um conflito muito grande com o próprio corpo, né? Às vezes não sente que o corpo lhe pertence, é uma insatisfação completa, às vezes, com nosso jeito, nosso ser. Então, esse ser que se corporifica, né? Uma insatisfação, né? Há um estado de mal-estar mesmo, às vezes, com o nosso próprio corpo, o que gera conflitos internos, o que gera eh, complicações, né? E a pessoa às vezes não consegue realmente lidar com isso. E realmente é um problema muito sério,
Às vezes as pessoas não levam isso em consideração, mas às vezes a relação que nós temos com o nosso próprio corpo, né, possui conflitos, possui insatisfações, né? É isso. Há dificuldades muito menores para experimentar a infelicidade, né? Então é muito mais fácil a gente ter situações de infelicidade do que felicidade, né? Faz parte da condição humana isso. Ele continua. O sofrimento ameaça, certo? A partir de três lados. Então são três fontes de sofrimento. Do corpo, eu acabei de falar um pouco sobre isso aqui, que é destinado à decadência e dissolução, né? A pessoa também envelhece, a pessoa fica doente, né? Além de outros problemas com o corpo, não pode nem mesmo prescindir da dor e do medo como sinais de alarme, né? Do mundo exterior, que é a segunda fonte, né? É, o mundo exterior, ele é ameaçador, tá? O mundo da natureza. Então, as coisas que acontecem no mundo, né? Da natureza, como ela nos está constantemente ameaçando nossa existência, terremotos, vulcões, inundações. Nós tivemos uma crise da Covid, né? Que isso é, nos traz para aquela questão do infamiliar também, né? É uma outra obra do Sigmund Freud, gente. Unheimlich, o infamiliar, que é uma obra que ele discute algumas dessas questões do daquilo que nos é estranho e ao mesmo tempo muito próximo, tá? É, ele escreve isso baseado numa obra literária, eu acho que é O Homem da Areia, uma coisa assim, tá? É bem bacana, bem interessante o livro, vale a pena ler. O sofrimento ameaça a partir de três, né? Então, o corpo, o mundo exterior, certo? E o outro, que é o mais difícil, que ele vai falar aí, finalmente, das relações com os outros seres humanos. Então, a lida com o outro, né? A relação com o outro é uma relação também conflituosa, que nos traz infelicidade, né? O filósofo francês Jean-Paul Sartre já dizia, né? O inferno são os outros. E eu acho que acrescento, e nós também às vezes, somos o inferno dos outros, tá? Às vezes a gente lida muito com o narcisismo, né? Numa relação, às vezes, de, de incompreensão de que nós também não somos perfeitos, nós também temos erros, tá? A gente também erra e nós também acabamos nos tornando o inferno para muitas pessoas, né? Nós às vezes nos tornamos a fonte de sofrimento para o outro. Então é uma forma também da gente pensar nessa questão, tá? O sofrimento que provém dessa fonte, talvez o sintamos de maneira mais dolorosa do que qualquer outro, somos inclinados a ver nele um ingrediente, de certa forma, supérfluo, mesmo que, em termos de destino, ele não pudesse ser menos inevitável do que os sofrimentos oriundos de outra fonte. Não é de se admirar que, sob a pressão dessas possibilidades de sofrimento, os seres humanos acabam por moderar a sua exigência de felicidade. Então, o homem vai desenvolver formas de conduzir esses princípios, né? Princípio de prazer e princípio de realidade, vai modular isso de modo que possamos sobreviver, né? Aí numa tentativa de um certo equilíbrio entre aquilo que a gente deseja fortemente e aquilo que a sociedade exige de nós, tá? Esse movimento dialético que na maioria das vezes a gente não consegue, fato, né? A gente cria muita
insatisfação, a gente cria mais fontes de mal-estar. Às vezes a gente quer resolver um problema e cria outro, né? E às vezes também a gente, para resolver um problema, a gente cria outros mil problemas, outras mil dificuldades, certo? Então, ele vai continuar aqui, né? Assim como o próprio princípio de prazer transformou-se em um dos mais modestos princípios da realidade, então há uma transformação, certo? A transformação dos princípios de prazer em princípio de realidade para a gente poder sobreviver na sociedade, né? Tem como ser de outra forma, certo? Ele continua sobre a influência do mundo exterior, que já se consideram felizes por terem escapado à infelicidade, por terem superado o sofrimento, e que, de maneira bem geral, a tarefa de evitar o sofrimento coloque para o segundo plano o do ganho do prazer. Então, às vezes, se torna mais eficiente a gente evitar essas fontes de sofrimento, né? E colocando aí em segundo plano esses momentos, né, de gozo, de prazer. Embora a gente também faça uma relação aí mais complexa do gozo no sofrimento, né? Ou de um gozo no sofrimento do outro também, né? Há essas formas também de lidar com a condição humana e que reflete um pouco esse mundo que a gente vive, né? De formas de sofrimento como é, mascaradas, né? Como formas de gozo também. Aí eu estou falando de uma série de aspectos sociais que existe hoje na sociedade, que só em um outro momento a gente pode discutir isso com mais profundidade, né? Mas às vezes a gente também goza partir do sofrimento, né? Lacan fala um pouco sobre isso, tá? Quer dizer, pouco não, fala bastante. Freud aqui continua. A reflexão ensina que podemos tentar resolver essa tarefa por vias muito diversas. Então, como evitar, né? Todas essas vias foram recomendadas pelas diferentes escolas de sabedoria e seguidas pelos seres humanos, né? As escolas de sabedoria, a filosofia, a religião, né? O budismo, tal. A satisfação irrestrita de todas as necessidades impõe-se como a maneira mais tentadora de condução da vida. Mas isso significa colocar o gozo antes da prudência e receber sua punição logo depois. Então aí às vezes que acontece, né? A gente coloca a questão do prazer primeiro e depois a gente vai lidar com as punições, né? Com as formas para restringir. Os outros métodos nos quais evitar o desprazer é o principal propósito, distingue-se de acordo com a fonte de desprazer para a qual eles voltam a maior atenção. No nosso caso, existem procedimentos extremos e moderados, unilaterais a outros que atacam vários pontos ao mesmo tempo, né? E outros que atacam vários pontos ao mesmo tempo. Então, um desses é o isolamento voluntário, tá? Aí os mosteiros, né? O, as práticas é, as práticas de isolamento, as práticas ascéticas, né? Inclusive é interessante ler Genealogia da Moral, a terceira dissertação, né? do Nietzsche, né? Do filósofo Nietzsche. Ele fala sobre pouco sobre essas questões de técnicas de lida com os impulsos, né? Com os instintos, né? A gente fala muito de instintos. Então, distanciamento dos outros,
eis a proteção mais imediata contra o sofrimento que pode advir para qualquer um a partir das relações humanas. Compreendemos que a felicidade que podemos alcançar através dessa via é a da quietude. Então, as práticas ascéticas, elas trabalham muito em cima disso, né? É a forma de impedir ou lidar com essas fontes de sofrimento. Então, as pessoas se isolam, né? Vão para um mosteiro, vivem uma vida muito simples, tentando aí romper com essa linha de sofrimento, né? Você também tem os faquis na Índia, os sikhs, o budismo lá tibetano, né? Ter uma vida mais simples possível, isolamento, né? E aí aquelas práticas, né, de meditação, essa tentativa constante do homem tentar frear ou tentar é, não entrar em contato com as fontes de desprazer, as fontes de dor, né? E tem muitas fontes que provocam dor. Então, o ser humano vive nessa busca de formas técnicas de trabalhar essa dificuldade, né? De impedir que ocorra esses momentos de infelicidade. Então, continuando, contra o temeroso mundo exterior, não podemos fazer outra coisa a não ser defender-nos com um tipo qualquer de afastamento. Se quisermos resolver essa tarefa por nós mesmos, é evidente que existe outro caminho melhor, no qual, enquanto membro da comunidade humana, passamos a atacar a natureza com a ajuda da técnica guiada pela ciência, submetemos a nossa vontade. Então, aí já entra outras questões, e aí já está relacionado com a técnica, né, com a ciência. Trabalhamos então com todas pela felicidade de todos, mas os métodos mais interessantes para a prevenção contra o sofrimento são aqueles que procuram influenciar o próprio organismo, né? Então, são ações mais invasivas sobre o nosso corpo, né? Como o nosso corpo, nós temos essa parte dos órgãos sensoriais, né? Esses órgãos sensoriais são formas de captar, né, as impressões do mundo, os estímulos do mundo, e muitos desses estímulos, logicamente, passam pela dinâmica do corpo, do biológico. E que, afinal, todo sofrimento é apenas sensação, né? Então, de modo assim que ele vai estar falando, né? Todo sofrimento ele vem a partir do aparelho, né, sensorial. Ele só existe enquanto o percebemos, né, aqui, e só o percebemos em consequência de determinados dispositivos do nosso organismo. Então, aqui ele vai passar para questões dos fármacos, né? Eu acho que é uma parte interessante que meio que diz, olha, temos uma parte que é aplicado a nossa vida mais no âmbito do comportamento, né? O comportamento que regula essa dinâmica. A gente, para impedir, então, a gente podemos nos isolar, né? O isolamento se dá, então, a partir do ascetismo, né? Você vai morar em algum mosteiro, né? Se tornar um pastor, nesse sentido mesmo de isolamento social, tal. E a gente pode lidar dessa forma a situação. Por outro lado, a gente tem também o questão dos fármacos, certo? Os fármacos aí que entram como uma segunda forma de lidar com o sofrimento, que não vai ser fácil, né? O nosso corpo, então, entra nessa dinâmica, né? Nesse jogo
das impressões, né, do sentir, e esse corpo então vai passar por algum processo é, técnico, vamos assim dizer, ou de uma intervenção para que possa lidar com esse modo de sofrimento, né? Então, os fármacos estão aí, as drogas, né, nesse sentido aí que o Freud está falando, tá? Então, esse processo, né, de lida com o sofrimento leva o ser humano a, então, ele- a desenvolver técnicas, né, ou usando aqui a palavra do Peter Sloterdijk, né, de antropotécnica, né, técnicas sobre o corpo do ser humano para lidar com isso, com essas formas de sofrimento, né, de às vezes de uma intervenção, né, para que esse corpo não tenha as reações normais a essas fontes de sofrimento, e aí o fármaco realiza esse trabalho na gente, né? Trabalhando lá com os neuroreceptores tal, e aí a gente está falando aí dos, dos processos mesmo, né? Que hoje está sendo muito utilizado, né? Os ansiolíticos, os antidepressivos, e é essa forma que o mundo contemporâneo está trabalhando muito em cima disso, né? Dessa relação dos fármacos sobre essas fontes de desprazer, né? Que na verdade não resolvem, são formas paliativas, né? Superficiais para lidar com esse mal-estar. O problema é estrutural, né? Eu venho falando muito sobre isso. Meu programa de rádio, lá no Escuta Zé Ninguém, né? Na Rádio Ideia, eu venho falando em outros vídeos, né, na, nas lives, aqui é um processo, é uma questão estrutural. A nossa sociedade está estruturada para dar muito mais fontes de situações de mal-estar, né, e de inadequação do que necessariamente de felicidade, de gozo pleno. Porque mesmo nas fontes de prazer, há, há mecanismo de barramento. Então, de trauma, de conflito, de formas de irrealizações mesmo total disso, e ao mesmo tempo incentiva isso. Então, é um jogo muito cruel, né? De colocar ali o doce e ao mesmo tempo fazer impedir com que a pessoa saboreie o doce plenamente, de forma mais integrativa. Então, a sociedade meio que trabalha dessa forma. Então, estrutura social, né, política, econômica também influencia nessa 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 infelicidade humana, nessa condição triste da humanidade, né? Então, tem isso. E cria valores, né? Mas para você obter as coisas, você passa por momentos mesmo de sofrimento, de humilhações, de crueldades, né? E muitos gozam também com isso, né? Com essa forma de fazer o outro sofrer, tá? Então, no outro vídeo a gente vai trabalhar essa questão dos fármacos em Freud, né? E vamos ver como é que ele vai resolver essas questões relativas às fontes de sofrimento, né? Então, lembrando, por favor, aí se inscrevam, certo, no canal, dê essa força, tá? Se quiser comentar, tem vários vídeos no canal, tem vídeos sobre outras obras do Freud, né? Eu acabei de apresentar uma obra sobre psicologia das massas e análise do eu, que serve
muito bem para analisar as questões políticas, né? Influenciou a escola de Frankfurt, né? Tem os vídeos sobre o Karl Marx, né? Tem outras coisas também, tem lives, a gente está lendo uma obra do Slavoj Žižek, né? Eu com o Alberto do Gap Filosófico, né? E vão lá, dão uma olhadinha, tem outras coisas e futuramente vai ter mais, tá? Então, abraço aí para vocês. Até.